Toma um chazinho aqui comigo porque eu tô indo pro aeroporto já já e queria gravar um episódio aqui com vocês. Eu tô sem microfone até, me perdoem, mas não queria deixar o episódio da semana em branco, porque normalmente eu tenho um planejamento com o podcast, né? Vocês sabem, não, eu sou uma pessoa completamente planejada. Não sai o episódio que eu gravo de manhã, não. Tranquilo, nas quartas-feiras. Tem coisas que não dá pra planejar, né? Eu acho que conversa é uma delas, as coisas precisam ser naturais. Claro, quando eu gravo em um outro dia da semana, eu espero pra soltar na quarta-feira, mas eu sempre fico inquieta, porque quero pensar aqui em conjunto. E essa semana eu li um livro do Camus que até baixei no Kindle agora para levar para o Brasil para ir lendo. Que é sobre o mito de Sísifo. Na verdade, o final do livro fala sobre o mito de Sísifo. E não é Sísifos, eu falava assim, é Sísifos, não, é Sísifo. Já nem lembro mais a pronúncia certa, mas é sobre o mito em si. Que basicamente consiste em Sísifo, um homem muito inteligente, que dribla todo mundo. Que, bom, o mito é um pouco grande, ele desafia os deuses, o deus da morte, ele tem uma lábia muito boa, então ele consegue fazer coisas, assim, inimagináveis. Ok. Só que aí, os deuses falam, chega, este homem precisa de uma punição, não dá nem pra matar o pobre do coitado. Então, a gente vai dar uma punição pra ele. Porque como ele era muito racional, a punição insistia em uma certa apatia à racionalidade. Então, era ele passar o resto da vida empurrando uma pedra gigante pro topo de uma montanha. E ele tinha que ficar ali empurrando a pedra pra cima. E aí, todo dia, no final do dia, quando ele terminou ali de empurrar a pedra cai de novo. E aí, ele tem que ir lá pegar e trazer a pedra pra cima de novo. E aí, ela cai de novo e ele tem que ficar trazendo. Isso é pra sempre, pra eternidade. Esse seria, então, o castigo dos deuses pra ele. Mas, por incrível que pareça, nem no castigo, nem no despropósito, ele fica desesperado. Pelo contrário, ele carrega o peso do absurdo. Ele encontra sentido no que não tem sentido. É uma coisa ilógica dentro da lógica, entende? Ele refaz o sentido daquela situação, então, porque realmente ele é muito inteligente. Mas, assim, ele percebe, aí agora é viagem minha, tá? Ele percebe que entre a maldição acontecer, né, entre as coisas acontecerem, por exemplo, levar até o final, chegar no final e ela cair de novo, o tempo que ele tem é dele. O tempo que ele tá ali carregando a pedra é o tempo dele, querendo ou não, é o tempo dele. Então, ele encontra... Não sei explicar, gente, vocês precisavam ler pra gente trabalhar isso. Eu vou dar uma estudada, vou pegar uns artigos, umas coisas melhor, assim, porque eu acho que a gente pode usar muito nas oficinas, ou talvez a gente até pode trabalhar um livro dentro da literatura, em paralelo a esse, e fazer as coisas. Posso chamar um professor de filosofia também, enfim. Para muitas pessoas, para mim também, no início, até quando eu tinha aula de mitologia e eu ouvia falar de Sísifos, essa história seria uma punição, uma história de punição. Então, pra mim, a questão do Camus era assim, vamos imaginar o Sísifo feliz porque ele não tem um final feliz, vamos ser otimista. Eu juro pra vocês, eu passei a vida pensando isso. Quando, na verdade, eu acho que essa é a grande metáfora pra nossa condição humana. Eu acho que não é novidade que a gente passa a vida buscando um sentido, buscando clareza, propósito. A gente tem essa coisa do propósito até ligada, né, na produção tardia ao trabalho, qual que é o seu propósito de vida e tal. Mas aqui é um pouquinho mais denso. Então, o desejo humano de buscar o significado da vida nunca bateu, pensando na história da humanidade. Eu não vou nem usar a palavra tradição, porque minha orientadora essa semana falou pra mim assim, Bruna, existe tradição pra tudo. Atualmente existe tradição bíblica, então quando você fala tradição bíblica querendo se referir ao passado, você tem que especificar. Então nem gosto mais de usar essa palavra. Agora eu digo assim,
na história das nossas vidas, o ser humano sempre buscou um significado pro viver. Porém, sempre se deparou com a indiferença do mundo. O Camus vai dizer, olha, então, interessante, né, essa observação, e eu vou chamar isso de absurdo. É um absurdo essa contradição. Porque para ele, não é mais qual é o sentido da vida, mas sim como viver sabendo que não existe um sentido. E aí, quando a gente pensa no Sísifo subindo a montanha toda hora e vivendo tudo isso, e vivendo essa punição, essa maldição dos deuses com leveza nos passos, assim, eu acho que mergulha a gente nessa sensação de não poder mudar o destino, de não poder mudar as circunstâncias muitas vezes, ou as circunstâncias invisíveis dos traços que a vida nos apresenta, sabe? Mas encontrar dentro desse absurdo um sentido para nós, que não também esbarra para o Camus em inventar ilusões. Aí pronto, saindo do último capítulo, né, ele vai falar muito sobre a revolta do consciente, da gente continuar vivendo, criando, agindo, mesmo sem as garantias do sentido. Isso aí, eu acho que todo mundo conhece o livro, né, então também é repetitivo. Mas quando ele fala sobre essa rotina do Sísifo ali, eu pensei muito nas nossas vidas relacionadas a um trabalho cansativo, a problemas que voltam, aos sonhos que não se completam. Há uma vida que muitas vezes parece subir montanhas, subir, tô ali subindo e tudo tá desmoronando. E aí quando o Camus fala assim, ó, a felicidade nem tá lá no topo, ela tá na subida, ela tá no percurso, e o Sísifo percebe isso na maldição, vai por água abaixo aquela minha teoria, né, de que ele só tava tentando ser piedoso com o mito, né? A gente precisa aceitar que a vida não vem com esse manual, que a gente não entende o que o universo é, e menos ainda que ele não nos deve explicações. E acho que se a gente escolhe viver sabendo do caos que é a vida, sabendo dos absurdos que existem na vida, ou até mesmo pensando, individualmente nos nossos egocentrismos e nossos problemas insolucionáveis, que na verdade tem solução, mas a gente sempre aumenta, sempre projeta, sempre espelha. Eu acho que aí a gente começa a entrar naquela pira do, então talvez aqui seria então o lugar de liberdade real para mim. E eu gostei muito que no mito meio que não tem um final detalhado, porque a pedra continua rolando, mas eu fiquei assim muito interessada num outro ponto, porque quando Sísifo desce a montanha, ele desce sabendo que aquele é o seu destino, ele não encontra aquilo como punição. Ele escolhe continuar. E aí, por isso que eu acho que o Camus falou, então, é preciso... Por isso, eu acho não, né? Falando assim, parece que eu inventei a roda da vida, né? Não, gente, isso é filosofia. Aliás, é muito mais complexo do que eu tô falando aqui. Só que vocês sabem que eu sou meio tonta com essas coisas, né? É que eu acho muito interessante ele meio que concluir nisso. É preciso imaginá-lo sim feliz. Isso dá um gás pra gente pensar nas nossas vidas, não dá? Porque eu jurava que no final a gente ia encontrar um propósito ali, eu fui lendo assim, não, tá, deixa eu ver isso aqui, mesmo já sabendo do mito. E não, realmente não tem sentido, mas mesmo que não tenha, a gente pode viver com intensidade, com consciência, com vontade, com dignidade, com respeito à própria vida. E eu acho que não é nem fugir dos absurdos, mas criar significado nas nossas próprias ações. E eu pensei nisso, assim, bastante essa semana, porque com o lançamento do livro e eu estando aí agora para ver todo mundo e ficar um pouco também, né, no meu país, vendo as pessoas que me importam, né, as minhas amigas, as pessoas que eu não consigo estar todos os dias, porque pronto,
criei significado em outros lugares, me fez pensar que o mais importante não são esses momentos, mas é o processo das coisas, é o quanto existe de deleite no dia a dia. Eu sei que é muito legal, que a gente fica super empolgada, fiquei mesmo empolgada, acho que eu tô ficando cada vez mais empolgada em ver as datas, as coisas que eu vou fazer, acho muito legal, mas eu acho que é mais legal ainda de fazer quando se faz algo que se gosta de fazer. Não, é viver sem esperar o momento de, é viver sabendo que o momento de é todo dia, o momento de é agora. E isso eu acho que deu um certo sentido maior pra mim agora nesse momento, porque pra mim não é, assim, eu não quero banalizar, mas eu quero dizer que todos os dias vão ser especiais, porque todos os dias são os dias que eu tenho. Eu acho que olhar pra vida assim é muito... dá muita paz. No livro eu tenho, claro, né, os meus capítulos favoritos do Tempo de Morangos, mas eu tô doida pra saber quais são os capítulos favoritos de vocês. Eu acho que o mais ruim pra mim, assim, o que mais doeu, foi um dos primeiros, na verdade foi o primeiro que eu escrevi, que ficou no 8º, é o capítulo 8, mas eu acho que um dos capítulos que eu mais vi essa coisa do Sísifo feliz foi no capítulo 13º, no 13, porque ali foi assim, eu escrevi e tal, passou uns dias, eu fui revisar o texto, eu falei, uau, quanto amor existe na vida, mesmo quando as coisas não dão certo. Olha, tá vendo? É possível que ainda se ame. O percurso... Tá vendo? O que eu quero dizer é o seguinte. Às vezes quando uma amizade rompe, uma coisa acaba, ou a gente chega no final de algum ciclo e aquilo ali é muito dolorido pra gente, olhar pro percurso nos dá a paz de que tudo bem. Isso aqui foi bom, isso aqui foi ruim, esse ponto aqui foi ruim, mas o percurso foi tão bom que tudo bem. Não dá uma paz olhar pra vida assim e não levar o que foi de ruim, levar o que foi de bom? Eu fiquei pensando nisso agora por causa do Sísifo. Gente, mitologia é um mundo, né? Ontem tava tendo uma mesa com os professores aqui na faculdade e era pra eu falar sobre viagem psicológica. Aí tinha uma professora do meu lado que é de grego. E ela começou a falar do Ulisses, da Odisseia, do Telêmaco. Eu juro pra vocês, sabe quando uma pessoa fala e você fica completamente hipnotizada? Eu nem piscava, eu acho. Depois a turma tava gravando as coisas e tal, porque era uma conferência, lá. Eu fiquei vendo a minha cara, eu falei, gente, foi naquele momento que eu me apaixonei por essa professora. Uma diva, eu não sei nem o nome dela, mas uma diva, ela não é minha professora, assim, da faculdade, não. Eu acho que ela dá aula no outro departamento. Eu nem sei como é que funciona aqui essa coisa da Interartes. Se é junto com o pessoal... Se é junto com o pessoal da Comparada. Eu nunca entendi como é que funciona isso. Eu fiz as minhas cadeiras e vim pra minha casa, né? Mas tem muitos professores lá na faculdade que eu já percebi que, uau, tem... Nossa, sabe aquela pessoa que você quer ouvir 30 horas por dia? Aí também depois o outro professor começou a falar de Marrocos... e das viagens entre Portugal e Marrocos, dentro da literatura. Eu fiquei assim, gente, quanta coisa no mundo eu não sei. Nossa, que bom! Porque às vezes a gente fica com as mesmas bibliografias, né? Eu fico muito com as bibliografias por muito tempo, até porque tem que escrever capítulos da tese, depois artigo, depois apresentação. E quando eu vou pra uma coisa que são pessoas de áreas diferentes, me dá um gás, uma vontade de viver, não sei nem explicar. Mas pronto, essa professora em específico, fiquei ouvindo ela falar sobre o regresso à Ítaca, a identidade que se perdeu, as coisas que mudaram, mesmo quando nada mudou. Nossa, eu fiquei completamente arrepiada. Tá aí uma das oficinas que eu gostaria muito de fazer. A leitura conjunta de Odisseia e Ilíada. Mas eu acho que primeiro
tinha que ser o meu favoritão da vida, né? Que é O Paraíso Perdido, do John Milton. Ah, Guimarães Rosa, me perdoe. Queria muito que a gente fizesse isso. Ainda mais porque a gente já leu o Grande Sertão Veredas, né? Queria, mas pronto. Acho que agora esse ano a gente vai ler alguma coisa do Graciliano Ramos. Eu não sei se São Bernardo ou Angústia, tô pensando. Vocês podem dar os palpites que eu amo. Eu anoto cada um. Em algum momento do ano também a gente tem que fazer a leitura de alguns contos da Agostina Bessa Luiz. Aí eu tenho todos os contos escaneados, né? Mas aí eu separo, assim, uns 4 contos pra gente fazer oficina. E faz, assim, um mês de oficina. Todo sábado discute um conto. Pode até trabalhar, tá vendo? Já que é contos, né? Com Camus, com algo da filosofia, ou trazer Marc Augé. Mas é isso, turma. Queria fazer um geral aqui no nosso episódio. E nessa semana, né, de tudo que aconteceu, mas eu pensei muito nesses últimos dias agora sobre o Sísifo, e eu acho que acabei, mesmo sem saber, fazendo com que o É Tempo de Morangos, o livro em si, né, fosse sobre imaginar essa vida feliz, porque todos os capítulos, mas eu acho que específico alguns, que eu acho que a gente pode conversar melhor nos nossos encontros, né, acabaram me levando para esse lugar, assim. Teve muitas coisas ali que eu escrevi e depois eu percebi que era um processo ainda que eu precisava viver, melhorar, amadurecer, mas eu não mudei. Fiz questão de deixar o livro no estado exato, no estado bruto das coisas, das ideias, das análises, porque eu acho que essa é a vida, né? Essa coisa do laboral, de expandir, de pensar. Mas é isso. Um beijinho e já já nós estamos together.